Olá, amigas e amigos, estamos em mais um Podercast, hoje entrevistando aqui o nosso amigo, atual secretário de Agricultura do município de Ananindeua. É isso mesmo, Pedro Soares? É isso mesmo, Pedro Soares, assumindo agora recentemente, no último dia 21 de setembro, a SEMUPA, recém-criada Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura do município de Ananindeua. Pedro, o teu desafio e ao mesmo tempo o teu legado te cacifam para uma ação que tu conheces, né? Que é uma ação política e institucional. Apresenta aqui para os nossos telespectadores, através daquela câmera, quem é o Pedro Soares, atual secretário de Agricultura da Prefeitura de Ananindeua. Muito bem, Pedro Soares, sou um negro, nascido num quilombo chamado Azeitão dos Pretos. Fui acolhido aqui nessa cidade de Ananindeua no final da década de 90. Aqui estive assumindo uma série de funções políticas e também funções institucionais. Já estive presidente do partido, já estive por 20 anos em alguma função da direção municipal, tive uma experiência na executiva estadual do PT do Pará, no setorial de cultura, durante um período. Fui vereador do município de Ananindeua, tem um conjunto de leis que nós apresentamos e aprovamos. No PT, o PT tem vereadores nos últimos 40 anos do município. Eu concentro o maior número de leis aprovadas na Câmara Municipal de Ananindeua ainda. Estive na gestão cultural do município. Nós tivemos uma experiência da Fundação Cultural, a FUNCAM. Nós construímos, através de várias audiências públicas, uma fundação para gerenciar a questão da política cultural do município. Num segundo momento, a pessoa que assumiu após o nosso partido assumir a cultura, quando eu fui para a Câmara Municipal, entendeu que era melhor ser uma secretaria e destituiu a FUNCAM. Mas a FUNCAM é uma ideia de uma fundação para gerenciar a cultura, foi uma experiência nossa. Também sou empresário, cuido de uma empresa chamada Mercadinho do Pedro, temos 2 lojas hoje no município. Antes de estar na política... Já é quase um líder, né? Antes de estar na política, eu tenho um comércio, sou comerciante, trabalho, todo dia a gente abre cedo, fecha tarde, para atender bem a população de Ananindeua. Já é quase um Formosa, uma coisa assim? Ainda não, nós estamos... Mix atacarejo? Não, nós estamos num bairro de periferia, nós estamos hoje localizados no bairro do Curuçambá e na Avenida Independência. Essa nossa experiência lá. A primeira loja nossa já tem 20 anos de existência, a segunda está com 6, 7 anos. Temos uma equipe muito competente lá, inclusive a loja toca apesar da minha influência. É uma empresa que já toca, consegue ter vida própria, não depende da presença do Pedro no dia a dia, mesmo se chamando Mercadinho do Pedro, mas o dia a dia da empresa toca com tranquilidade, tem uma equipe muito boa lá que toca. É isso, nos últimos 60 dias estamos nesse desafio da SEMUPA, convite feito pelo Dr. Daniel ao PT, e eu me sinto muito honrado pelo PT ter me indicado para essa tarefa. Antes da gente entrar um pouco aqui dentro dessas atribuições dessa secretaria, que é recém-criada, inclusive, né? Ou não? Ela já existia? Foi recriada, ela não estava funcionando, era um departamento. A SEMUPA esteve até 2021. 2021, esse processo aí de pandemia, de redução de despesas, o município fechou a SEMUPA, se tornou uma diretoria dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e agora ela foi recriada. Pedro, eu queria falar um pouco aqui do teu legado em relação à vereança. Tu me falaste que tu foste o vereador com mais projetos, é isso? Explica um pouco sobre isso. Isso, eu fui eleito em 2008, na eleição de 2008, nós viemos de um ciclo onde o PT compôs o governo municipal, então com o prefeito Helder Barbalho, assumimos a Secretaria Municipal de Cultura, eu fui junto com uma equipe liderada pelo Luiz Freitas, assumimos a Secult. Com a eleição de vereador, ao chegar na Câmara Municipal, eu fiz uma proposta. O presidente da Câmara na época era o então deputado
Eliel Faustino hoje, e nós propusemos a criação de uma comissão permanente de cultura. Não tínhamos no município, dentro do Poder Legislativo, um espaço para debater a questão da cultura. Então nós criamos uma comissão permanente na Câmara Municipal, eu assumi a presidência da comissão e nós começamos a tocar o processo. Então uma série de leis, a maioria delas atribuídas à questão da cultura, o Sistema Municipal de Cultura, hoje tem um Fundo Municipal de Cultura, hoje nós temos a obrigação de ter um cadastro municipal dos fazedores de cultura, hoje nós temos uma subvenção tanto para o carnaval quanto para a quadra junina. Então, nesse último período agora, girou em torno de R$20 mil para cada grupo. Essa é uma ideia iniciada lá na nossa gestão. Nós fizemos questão, na época, de fazer essas entregas públicas. Coordenei a primeira conferência municipal de cultura, fizemos aqui na ABB. Eu estive agora recente, nessa última quinzena, na 5ª conferência, eu fui lá dar um abraço na Ediene e dar meu testemunho de que eu iniciei esse processo da cidade de ter conferência municipal de cultura. Fizemos a primeira conferência, o primeiro Conselho Municipal de Cultura, o debate de termos um fundo municipal de cultura, esse processo todo nós acompanhamos. E como secretário, de certa forma, também deixa uma contribuição, mas identifica para a gente aqui qual governo, porque nós tivemos 8 anos do governo Helder, depois nós tivemos mais 8 anos do Pioneiro, depois nós tivemos... É isso? Isso. Os primeiros 4 anos do governo do prefeito Helder, 2005 a 2008, eu estive na gestão da cultura. Primeiro período do Helder. No segundo período do Helder, e aí esse período eu também dirigia o PT, o Partido dos Trabalhadores. Então nós tivemos uma articulação política, conseguimos garantir de 1 para 2 secretarias. Então o Luiz Freitas era secretário em um espaço, o Felipe Bastos era secretário em um outro espaço e eu fui eleito vereador a partir desse momento. Então, a partir da articulação do período em que eu era presidente do PT, nós assumimos 2 secretarias e indicamos a vice-prefeitura. O Luiz ou a Sandra seriam o vice, uma série de conversas, de debate que é próprio da política, e ao final nós... Que no PT é mais forte, né? Claro, a nossa natureza é isso mesmo. Tem um episódio curioso, viu, Diógenes, que é o seguinte: nós fizemos um congresso, reunimos os delegados, você sabe, conhecer um pouco, o PT, quando faz a sua eleição, o seu processo de eleição interna, que é chamado PED, nós elegemos a direção do PT, e nós elegemos um colegiado, uma delegação. Caso seja necessário tomar uma decisão extraordinária, nós temos uma equipe proporcionalmente eleita para a tomada de decisão. Então, nós reunimos os delegados do PT para decidir quem seria a indicação para vice do prefeito Helder, ali em 2008. Que foi a Sandra. No encontro, esse é o tema curioso, no encontro nós tínhamos lá 99% que nós iríamos indicar o Luiz Freitas para ser o vice-prefeito na chapa do Helder. Mas como as movimentações são dinâmicas, né? Aí o encontro começou lá pelas 9 da manhã, quando chegou lá pelas 3 da tarde, nós já estávamos no calor do debate, fomos convencidos como militantes ao invés do Luiz Freitas, indicarmos a Sandra Batista, e assim foi, teve uma contribuição naquele momento. Se eu não me engano, isso foi uma sugestão, né, do governo Ana Júlia, no caso. A Ana Júlia, eu acredito o seguinte... Não ela, não a governadora, mas o governo, eu né? acredito, eu estou convencido do seguinte, de que naquele momento... Era melhor. Com a diferença, com o embate que tinha entre Pioneiro e Helder, e é bom lembrar que aquela eleição foi uma eleição muito disputada. A eleição de 2008 talvez tenha sido a eleição que ficou mais próximo de nós termos um segundo turno em Ananindeua, porque a cidade tem uma tradição, nunca teve segundo turno, nunca teve 2 turnos, mesmo que no número de eleitores seja permitido. A eleição de 2008 foi a que nós chegamos mais próximo de uma disputa de segundo turno. Então, naquele momento, a diferença entre uma vitória do Helder ou um segundo turno contra o Pioneiro era muito pequena. Então, naquele momento, os estrategistas do PMDB e do PT estadual chegaram ao entendimento de que era melhor uma aliança com o PT, mas também que pudesse
contemplar o núcleo mais político do governo do Estado do que uma candidatura de vice que fosse somente da militância municipal. Entendi. Pedro, o PT hoje no Estado, ele de certa forma encolheu. Já tivemos aí 27 prefeituras, 8 a 9 deputados estaduais, 4 a 5 federais. Hoje o PT reduziu muito, né? Parece que só tem um prefeito, né? E eu estava conversando aqui com o deputado Disseu Tencate, que é líder do PT na Alepo, né? E ele vinha me falando do esforço que o partido está fazendo para que nessa estratégia eleitoral consiga eleger um número, né, satisfatório de vereadores e de prefeitos. Na tua opinião, o PT em Ananindeua, como é que ele tem que se comportar nessa eleição de 2024? Eu tenho sempre comigo que o PT é um todo. Então, assim, nenhuma cidade, apesar da brincadeira interna no PT que a gente chama, a turma do PT chama a República Independente do Ananinho, mas não é verdade. É que às vezes nós temos posicionamentos mais firmes na hora de defender aquilo que estamos convencidos. Mas é um todo. Não dá para se decidir Ananindeua sem levar em consideração as outras cidades do estado do Pará. Não dá para se disputar a eleição de Ananindeua como se não existisse Belém, Marabá, Santarém, Cametá, Abaetetuba. O PT governou as principais cidades. O PT governou Santarém com Maria do Carmo, o PT já governou com o Padre lá em Bragança, o PT já governou por várias vezes Cametá, o PT já governou Abaetetuba. Então, assim, o PT tem um legado histórico, tem uma experiência e em grandes cidades. O PT governou Belém com Edmilson Rodrigues, hoje compõe o governo da capital. O PT tem 3 secretarias, o PT está com Alfredo Costa, o PT está com o Apolônio, com a FUNPAP, está com o Apolônio Brasileiro, na SECOM, e está com a Ivanise na CESAM. Então, assim, o PT está com a vice-prefeitura e está com 3 secretarias. O PT é parte do poder executivo em Belém. Com relação ao número de prefeitos eleitos, nós temos que levar em consideração um fator: a conjuntura nacional. Por o PT ser um corpo orgânico nacional, o que afeta um afeta todos. Ou nós vencemos juntos, ou nós acabamos, em alguns momentos, tendo derrotas eleitorais juntos. Passamos por um impeachment, que foi um golpe contra a presidenta Dilma, e não temos que esconder, a Dilma foi vítima de um golpe. Passamos por um julgamento seletivo. A Operação Lava Jato, ela não foi uma operação para combater a corrupção, ela foi uma operação para mirar em petistas ou em aliados do governo para evitar uma vitória em 2018. Isso é fato. Qualquer um, já agora, que estude a questão da atuação do Poder Judiciário, vai perceber que uma parte do Judiciário naquele momento foi seletivo. E aí você vê a lista dos condenados da Operação Lava Jato e você faz uma comparação com a lista de filiados ou indicados do PT ao governo, você vai ver a semelhança. É um fator assim simbólico. O Lula foi nomeado ministro e pela primeira e única vez foi decidido que a presidenta Dilma não poderia tê-lo nomeado, e ele não tomou posse como ministro de Estado. Nunca houve isso antes, e depois foi feita a correção e dito que não poderia ter sido tomada aquela decisão por um juiz, e ele deveria ter sido empossado. Uma segunda questão: a condução coercitiva. O Lula foi levado para depor em um aeroporto, poderia ter sido em qualquer outro local. Aquela condução coercitiva teve uma cobertura midiática pré-determinada, não teria como mobilizar todos aqueles veículos. Aquilo foi decisivo para uma eleição. Um outro elemento que nós precisamos considerar: Lula foi impedido de ser usado, o Haddad foi impedido de usar imagens, fotos, vídeos e áudios do presidente Lula na eleição de 2018. Então, assim, aquele era um momento que não tinha como o nosso partido vencer as eleições de 2020, não tinha como.
E eu estou te falando com a experiência de 7 campanhas eleitorais. Eu disputei 7 eleições. Já disputei para deputado federal, já disputei para prefeito, já disputei 5 eleições para vereador, já fui vereador, suplente, secretário. A conjuntura política é isso. Aquele era um momento ruim para o PT. Por isso nós reduzimos para 2 prefeituras. Das 2, o Elias Santiago renunciou para assumir o mandato de deputado estadual e hoje nós temos uma prefeitura. Hoje, Diógenes, hoje, preparando a eleição de 2024, o cenário é diferente. O PT vai eleger prefeito no estado, o prefeito vai eleger bancadas de prefeito no estado. E a nossa definição desse mapa estadual, ele será sintonizado. O presidente do PT em Ananindeua, Célio Rodrigues, eu que sou vice-presidente, o nosso grupo político, que hoje dá a principal linha política para o PT em Ananindeua, tem uma tarefa: defender os interesses do PT em Ananindeua, em sintonia com aquilo que é estratégico para o PT do Pará. Isso aí tu não tenha dúvida. Como é que está a organização da secretaria em relação aos movimentos? Porque eu lembro que no governo da Ana Júlia foi criada a Secretaria de Pesca, que era um desmembramento. O governo Helder, me parece que eliminou a pesca e trouxe a pesca para dentro de uma diretoria na Secretaria de Agricultura, né? A SAG, não é isso? Hoje, o município tem várias ilhas. Existe uma comunidades ribeirinhas, assim como existem comunidades quilombolas. Como é que a gestão municipal dialoga com essas comunidades tradicionais que produzem, que estão ali na agricultura familiar, né, na subsistência e com muita dificuldade, que a gente sabe que esse público das ilhas e esse público mais da zona rural, entre aspas, de Ananindeua? Nós temos uma realidade, primeiro, parte dos munícipes não tem essa compreensão ou essa informação. O município ainda não explorou isso. 45% do nosso território é rural. É ribeirinho, é ilha, é a comunidade quilombola. 55% mais ou menos do município está urbanizado. Quase a metade não está. Então nós temos um potencial. Nós temos 14 comunidades ribeirinhas, 14 comunidades de ilha, distribuídas em 9 ilhas do município. Algumas ilhas têm mais comunidades. Nós temos desafios que são surpreendentes. Por exemplo, hoje pela manhã eu tive uma reunião com a direção regional dos Correios. Bem aqui do lado, você tem a 15 minutos do Porto do Surdo, no Curuçambá, você tem uma comunidade chamada Nova Esperança. E lá não tem CEP. Lá não tem endereço. Para alguém receber uma mercadoria ou receber uma correspondência, cumprindo a legislação, o correio deixa na sede do município, deixa na prefeitura, porque não tem ainda essa estrutura básica de receber uma correspondência, por exemplo. Não temos uma... É um ponto cego, digamos assim. É esquecido. Isso é um fato. Isso é um fato. Eu conversei com ex-secretários municipais que assumiram a CEMUPA anterior, meus antecessores, socializei com eles, pedi informações, o que tinha, o que não tinha. A secretária Ivelane foi muito gentil, nos passou um relatório completo do que tinha de trabalho. E primeira tarefa, eu estou visitando cada uma das comunidades, com ou sem uma pauta pré-definida. Então já fui na comunidade do Quilombo do Abacatá uma vez, retornamos agora na terça-feira para reunir com a comunidade. Estive na comunidade Nova Esperança, que é a nossa primeira ilha mais próxima do porto. Terça-feira eu vou levar a direção regional dos Correios para visitar 3 comunidades, Nova Esperança, Igarapé Grande e João Pilatos. Eles vão lá para ver a realidade, para perceber que aquela comunidade precisa ter esse direito a um CEP. Só para dar um exemplo, um jovem da ilha, ele teria por lei direito a não pagar taxas do Enem, por exemplo, por ser ribeirinho. E em Ananindeua ele não consegue, porque ele tem que usar um CEP de um bairro para fazer o cadastro no sistema do Enem. Então é um exemplo do quanto nós temos dificuldade. O que é que eu pedi para a equipe assim que eu assumi? Eu pedi para o nosso secretário adjunto, Alex Rodrigues, montar uma força-tarefa para a reconstrução do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. É um conselho que vai dialogar diretamente com a população nesse sentido da organização das comunidades no diálogo
com a secretaria. Então, a reconstrução do conselho, a visita em cada uma das comunidades são ferramentas que nós queremos estar usando para essa aproximação com a comunidade. Pedro, é um desafio, né? O município de Ananindeua, segundo o maior colégio eleitoral, segundo o município mais populoso, mas como tu mesmo disseste, né? 45% é de uma população rural e uma população, diga-se de passagem, esquecida. Os esforços dos últimos gestores, me parece que agora que nós conseguimos ver o lado, esse é o lado sul, né? Que a gente está aqui, é o lado sul de Ananindeua, não é isso? Que é essa área de Águas Brancas, Águas Lindas, o próprio Orá, né? Nós vimos nas últimas gestões, eu, por exemplo, que fui morador de Ananindeua, do lado sul, eu via uma cidade nova, eu via um PAA, eu via os conjuntos habitacionais do lado norte se desenvolvendo, recebendo rede de supermercado, escolas, faculdades, cursos de inglês, etc. E o lado sul muito abandonado, muito esquecido. Existe uma mudança substancial dessa gestão? Isso está sendo visível ou isso é uma maquiagem? Tem gente que na oposição ao atual governo que diz isso e nós temos que tocar nesse assunto. Tem um fator que nós precisamos dizer. Quando o meu partido, o PT, decidiu vir para o governo, ele sinaliza, ele diz de forma clara que ele está aderindo a um governo que já está em funcionamento. E é uma forma de reconhecer a gestão do Dr. Daniel. Não é segredo, eu fui candidato a prefeito. E como candidato a prefeito do PT, candidato a prefeito com um papel de se opor à eleição do Dr. Daniel, eu fiz críticas. Agora, das críticas que eu fiz na campanha e das propostas que nós apresentamos na campanha, eu fiz uma proposta de que o Curuçambá tinha que ter um porto. E aí eu fiz essa proposta num dos programas eleitorais que nós apresentamos na campanha. Hoje a gestão está fazendo um porto no Curuçambá. Eu fiz um outro programa eleitoral defendendo uma orla para Ananindeua. O município está fazendo uma orla. A minha candidata vice, a Fátima Afonso, andava, e ainda há poucos dias andava com um cartaz escrito "Um teatro para Ananindeua". Virou uma marca da Fátima Afonso. E hoje aqui no instituto que ela dirige junto com Rosa Luxemburgo. É uma marca junto com o Daniel, né? Isso, junto com o Daniel Veiga, que é um patrimônio cultural, tem tanto conhecimento. O Daniel é uma figura fantástica. E essa semana eu conversei com a Fátima e disse: Fátima, eu quero te convidar porque eu quero ir junto contigo que nós visitarmos a obra do Teatro Municipal. Então, assim, você tem temáticas que você apresenta e que você vê que a gestão está fazendo. O que eu observo hoje? O Daniel é jovem, é dinâmico, acorda cedo, dorme tarde, roda a cidade de forma constante. Eu ainda não vi um dia que o Daniel não esteja em alguma comunidade. Eu tenho me esforçado para estar presente, por mais que tenha a questão administrativa da secretaria, no máximo de agendas possíveis do prefeito. Então, ele é muito presente, ele tem estado nos vários bairros do município. Eu acredito que isso seja um diferencial para perceber aquilo que a gestão precisa e aquilo que está no dia a dia. A avaliação que eu faço hoje, a política é dinâmica, mas a avaliação que eu faço hoje é que das últimas gestões que a Ananindeua teve, o Daniel é um dos prefeitos mais dinâmicos, de estar presente, de estar escutando, de estar sentindo aquilo que a população está precisando. E eu acredito que essa é uma ferramenta importante. Hoje eu reuni a equipe da CEMUPA lá na secretaria para debatermos a nossa participação no Prefeitura em Movimento. É uma ação que o prefeito desenvolve uma vez por mês, normalmente, onde ele vai para um bairro escutar a população, libera o microfone. É um exemplo parecido com o orçamento participativo nosso. Libera o microfone para escutar. Já participei de duas... Uma consulta pública. Mais ou menos. Já participei de 2 edições e lá a turma vai para criticar, vai para cobrar, vai para reclamar do secretário, dizer: olha, eu fui lá no secretário tal e ele não me atendeu bem. Fala no microfone. Prefeito presente, vereadores presentes, secretários presentes, fazendo a escuta da população. Eu acredito que isso são ferramentas de alguém que está
energia, com gás, com vontade de acertar, porque a gente só acerta percebendo onde estão as eventuais falhas. Então, eu avalio que o prefeito está corretamente no dia a dia do trabalho dele. Eu acredito que a cidade está bem cuidada. Claro que tem problemas, como sempre vai ter, mas tem mais acertos do que erros hoje, e eu estou me esforçando para contribuir com os acertos da gestão. Quando foi a tua posse? A posse foi no último dia 30, nós fizemos um ato político, por duas razões. Primeiro, porque nós fizemos um processo, Diógenes, de debate. No PT, as coisas precisam ser debatidas e precisam ser bem conversadas. O prefeito Dr. Daniel convidou o PT para compor o governo. Quando ele convidou o PT, foi um convite apresentado à Federação Esperança Brasil. PCdoB, PV e PT juntos compõem agora um novo CNPJ, que é o Fé Brasil, quem vai disputar a eleição. E aí, quando ele fez o convite à federação, o PCdoB já está numa secretaria que é a CEMU, o PV compõe o governo. Que é a Márcia, né? O PCdoB é a Márcia. Isso, a Leila Márcia. O PV está em quê? O PV tem o vereador Breno, que está bem assistido. O desejo do Breno era que o PT fosse compor, então a torcida maior dele, da Márcia, do PCdoB, era que a federação estivesse unida. E aí a entrada do PT no governo sela essa união a nível municipal. Nós fizemos um processo de dezembro, quando veio o convite, até setembro, quando nós deliberamos participar do governo. Nós fizemos uma série de debates, uma série de conversas, e aí nós queríamos publicizar aquilo que o PT deliberou. Então, por isso, um ato solene, um ato para a militância. Ali naquele ato, toda a turma que estava ali, foi a nossa turma que nós convidamos para estar ali presente. Tiveram mais de 300 pessoas naquele ato, um ato muito bonito. O prefeito esteve lá, tivemos lá com o deputado estadual Disseu Tencaten, tivemos lá com o secretário estadual da mesma política que cuida lá da produção familiar, da agricultura familiar. Foi um evento bonito, feito na segunda-feira na Câmara Municipal, lá na CIA, onde funciona a Câmara hoje. 2 perguntas que tu pode responder numa resposta. Como é que está a relação com os vereadores? A secretaria está bem assistida em termos de... porque nós sabemos que tu precisa ter um diálogo, e os vereadores às vezes acabam demandando também algumas questões das suas áreas, das suas bases, né? E a segunda, a infraestrutura da secretaria. Tu recebe uma casa arrumada, ou tu estás arrumando ainda, negociando ainda cargos? Porque geralmente as secretarias dessa área, elas são... Os secretários em outros municípios reclamam muito de não terem muitas pernas para lidar com isso. Como é que está isso dentro da secretaria aqui no município de Ananindeua? Com relação à Câmara Municipal, quando eu fui vereador, parte dessa Câmara que está lá foram meus colegas de parlamento. Então, eu acho que mais de 1/3 da Câmara Municipal foi vereador junto comigo. Então, temos relação de amizade, temos uma boa tramitação com os parlamentares. Eu fui vereador junto com o Rui Begô, que é o presidente da Câmara Municipal. Isso ajuda bastante na relação com o parlamento. A nossa federação tem uma representação lá, que é o vereador Breno Mesquita do PV, então nós tivemos muita facilidade. Eu costumo brincar o seguinte: quando eu estava vereador, sempre que chegava um projeto de lei, eu queria ler, dar uma olhada para verificar se está tudo certinho, para depois dar o parecer. Normalmente isso dura um período, se todos os vereadores das comissões o fizerem. Quando o prefeito mandou o projeto de lei para a Câmara Municipal, o vereador Rui Begô foi de uma generosidade muito grande, e o projeto foi rapidamente aprovado. Do jeito que foi a proposta, foi aprovada. Do ponto de vista da relação com o parlamento, nós vamos ter um teste agora importante, porque nós vamos apresentar o orçamento, né? O prefeito manda o orçamento, e a CEMUPA acabou de ser criada, então ela não estava prevista no orçamento. Vai ser o nosso teste de prestígio, é o nosso orçamento para 2024. Mas eu não tenho dúvida de que nós vamos garantir essa estrutura. Do ponto de vista administrativo da CEMUPA, nós tivemos uma pauta que o PT conversou com o prefeito. Essa pauta ela está sendo atendida, então nós temos uma equipe boa agora de engenheiro de pesca, engenheiro agrônomo, técnico agrônomo. Nós temos especialista em produção familiar.
nós temos um suporte, uma assessoria de comunicação. A equipe que nós pedimos ao prefeito, ele atendeu. Nós temos um secretário adjunto, secretarias do tamanho da nossa normalmente não tem secretário adjunto, e a equipe que entrou, ela entrou a partir do nosso partido. Então, assim, não houve ainda um compartilhamento. O PT assumiu integralmente a responsabilidade. A gente chama de porteira fechada. Mais ou menos foi esse o formato. O doutor Daniel atendeu aquilo que foi solicitado pelo PT. Do ponto de vista do PT, a conversa foi longa, durou 1 ano, mas foi atendido. Do ponto de vista da estrutura de funcionamento, eu fiz um pedido ao prefeito, e é responsabilidade minha fazer com que funcione. Eu pedi ao prefeito que nós pudéssemos implantar fisicamente a secretaria no Curuçambá, porque é o que tem a ver com a realidade da agricultura. Nós temos a comunidade quilombola do Abacatal, que é uma exceção, mas todo o resto do movimento ele está vinculado ao Curuçambá ou às nossas 14 comunidades das 9 ilhas. E aí eu pedi para o prefeito que eu queria implantar a sede física da secretaria no Curuçambá. Nós estamos concluindo uma negociação lá com uma escola particular que tem uma boa estrutura, com salas, com área de trabalho, e nós vamos levar a secretaria para o bairro do Curuçambá. Estamos em processo de conclusão. Hoje ela funciona no mesmo endereço que funcionou durante a gestão do ex-prefeito Pioneiro e que funcionou durante a gestão do Dr. Daniel até 2021. Início da gestão dele ainda estava lá a Semupa. Aqui na BR-316, ali do lado da Brás. Então, continua no mesmo espaço. Lá funciona embaixo o serviço militar e em cima nós compartilhamos o espaço da SEMU, que é a Secretaria Municipal de Mulheres, liderado lá pela companheira Leila Márcia do PCdoB. A estrutura está sendo organizada, já dá para a turma trabalhar, nossos engenheiros já estão fazendo visitas diariamente. Hoje tinha uma equipe de engenheiros que foram para a comunidade do Abacatal, passa o feriado, sexta-feira eles vão acompanhar uma outra assembleia. Nós temos hoje carro para rodar, nós temos hoje 2 lanchas dentro da secretaria que fazem esse acompanhamento das ilhas. Nós temos uma equipe boa, nós temos uma parceria formal com a Ematé, que tem assistência técnica, nós temos uma parceria com a UFRA. Eu tive agora essa semana na Universidade Federal Rural para reafirmar, renovar o nosso termo de parceria, porque estava ainda no departamento para vir para a secretaria. Nós estamos com um trabalho adiantado do cadastro dessa nossa turma, um cadastro que possa ter uma fase pública para que todo mundo acompanhe. Nós estamos chamando de Ananim Rural, para que alguém que queira consumir um produto da agricultura familiar, uma farinha, comprar um frango... Já queijo, tem um caminhão, né? Sim, mas nós quem coordena aquele projeto? Nós queremos que esteja online. O Diógenes quer comprar uma galinha caipira. Aonde ele encontra? Nós vamos disponibilizar um portal. O pessoal vai lá, tem uma lista de quem vende galinha caipira em Ananindeua, onde está o endereço, qual o telefone, para que facilite essa interação e o produtor nosso não precise de um atravessador, de um intermediário, mas ele possa vender direto para quem tem interesse. É uma ferramenta que está sendo concluída por uma equipe técnica nossa. Pedimos para uma empresa desenvolver uma tecnologia para que possa facilitar esse processo de trabalho. Nós vamos apresentar para o prefeito nesses próximos dias, mas nós terminamos de elaborar agora uma proposta para fazer a feira da agricultura familiar. Se ele concordar, nós estamos... Periodicamente, no caso. Periodicamente. Queremos fazer a primeira edição dessa nossa equipe durante a semana do aniversário da cidade. Vamos preparar... Em janeiro, né? Em janeiro, vamos preparar o projeto para podermos colocar... Qual é o nosso desafio, Diógenes? É fazer com que aquela família que está produzindo, ela venda. Fazer com que o jovem perceba que dá lucro. Que a agricultura pode-se viver bem dela, pode-se ganhar dinheiro, pode-se ter custo superior, pode-se andar num carro bom, pode-se ter um apartamento e ainda assim viver em conformidade, preservando a natureza, ajudando a natureza, cuidando das nossas ilhas para que seja permanente. A questão da sustentabilidade não pode ser só uma publicidade, uma propaganda, ela tem que ser efetivada e esse é o desafio. Então, do ponto de vista da organização da Semupa, do funcionamento da Semupa, hoje ela é satisfatória e o nosso desafio agora é fazer com que a população saiba, e aí um espaço como esse aqui é importante, que a Semupa está funcionando, que foi recriada e aquelas atividades que a Semupa vai estar realizando.
Nós estamos aqui finalizando o ano de 2023 e teremos aí o ano de 2024 com um processo eleitoral que nós sabemos que mexe muito com a gestão. Mas, para fins práticos, o que as famílias, a agricultura familiar, as pessoas que, de certa forma, são atingidas pelas políticas públicas da tua secretaria, da Secretaria de Agricultura de Ananindeua, podem esperar desse ano de 2024? Nós estamos concluindo o plano de trabalho do território sustentável. O que é o território sustentável? Nós temos uma preocupação de atender uma média de 400 famílias, incentivando essas famílias a questão da fruticultura, plantar aquilo que ajuda a preservar a questão ambiental, que ajuda a recuperar a flora, a fauna, recuperar o solo, mas ao mesmo tempo que seja produtor de alimento. Não basta só eu ter uma árvore, nós queremos que tenha uma árvore, mas que ela produza fruto. Então nós vamos estar com esse projeto como carro-chefe, cacau, banana, açaí. Qual é a nossa ideia? Ajudar o produtor, do momento em que nós pegamos o solo lá do quintal dele, lá do terreno dele, mandamos para o laboratório para poder pesquisar e ver o que aquele solo vai precisar de apoio, o fornecimento do adubo, a produção, a compra, o fornecimento do adubo, a muda pronta para ele plantar na área dele e o acompanhamento da assistência técnica. Então essa é uma ferramenta que nós vamos começar o ano de 2024 já exercitando ela. É uma ferramenta que nós queremos. Uma segunda ferramenta importante, com 14 comunidades, com esse tanto de rios e de água que a Ananindeua tem, nós queremos fazer em parceria com a UFRA, nós estamos finalizando o processo de convênio, queremos fazer o mapeamento daquilo que se produz de pescado na pescaria artesanal do município, porque o município precisa ter um plano de preservação, e aí nós precisamos ter seguro-defeso. Ananindeua não tem seguro-defeso. Nós precisamos cadastrar os nossos pescadores, nós precisamos fazer o levantamento daquilo que Ananindeua tem de pescado, é camarão, é peixe, qual o período que nós precisamos dar de intervalo para a natureza se recompor, qual é o período que nós precisamos parar por um tempo para permitir a desova, para permitir a reprodução. Então esse é um desafio para 2024. Nós vamos fazer o cadastramento, nós vamos fazer esse estudo e nós vamos garantir que nós tenhamos um período de defeso para Ananindeua. Terceiro, nós precisamos explorar a questão da aquicultura. Nós precisamos criar peixe em tanque, porque o pescado que nós produzimos aqui já tem mercado garantido. O Pará hoje não produz nem um terço do que consome. Nós trazemos de outros estados para cá. Era justamente lembrando aqui de algumas incursões do qual fui convidado pela Secretaria Estadual do Pesca para vir e conhecer algumas comunidades ribeirinhas dessas 44 ilhas, né? Que falaste? Não, 14. São 9 ilhas, 14 comunidades. Isso, 9 ilhas, desculpa. 9 ilhas. E aí nós viemos com uma equipe técnica da Secretaria Estadual da antiga Secretaria Estadual de Pesca para visitar algumas de lancha, né? Algumas comunidades e discutir a possibilidade de implementação de criação, aquicultura, né? A criação de tanto em tanque quanto naquela que fica dentro do rio, né? É o tanque-rede. Tanque-rede. E foi uma experiência incrível, mas que não foi para frente, né? Terminou o governo na Júlia, voltou o governo Jatênia, parece que a secretaria foi extinta, o Helder também não deu seguimento, e me parece que isso ficou muito numa expectativa frustrada dessas comunidades, né? Então, fico feliz de saber que vocês estão reativando isso, fazendo essa reconexão, né, com essas comunidades, e porque isso, além do desenvolvimento sustentável, isso gera, né, renda, gera empregabilidade, faz com que os filhos dessas pessoas não precisam sair, né, para virem trabalhar na zona urbana, né, possam cultivar o seu açaí, o seu peixe ali e viver dessa economia familiar, digamos assim. Fico muito feliz de saber disso. E já aproveito, Pedro, para
te convidar outras vezes quando esses eventos. Eu achei fundamental tu dizeres que você está numa fase de planejamento, de elaborar planos, porque quando uma gestão inicia cheia de ideias, mas isso não está combinado, isso não está, né, de certa forma, não existe uma escuta da população, da sociedade, as chances disso não vir dar certo são muito grandes. Então, te parabenizo pela iniciativa do planejamento, de construir de forma democrática esses planos, e aproveito também para mandar um abraço aos companheiros do PT aqui de Ananindeua, dos quais eu tenho muito respeito e nutro um carinho muito grande. Obrigado, viu, Diógenes? Agradeço o espaço, porque é importante estarmos podendo dialogar com a população, dialogar com cada pessoa que acompanha aqui essa programação de vocês. Dá parabéns. Ananindeua é carente de espaços para fazer o debate político, apesar de ser uma cidade de 500 mil de habitantes, mas no que diz respeito à comunicação, nós ainda somos muito dependentes de Belém, né? Com todo respeito à emissora que está sediada no município, mas a audiência mesmo são das emissoras de Belém. Torço para que aqui vire uma ferramenta que possa ajudar a cidade a se ver, a se reconhecer e a contribuir com a democracia do município. Os meios de comunicação são parte dessa ferramenta democrática. Eu agradeço o espaço, agradeço quem nos acompanha aqui e ficamos à disposição. Assim que terminarmos de formatar o projeto da Feira da Agricultura Familiar, da produção familiar de Ananindeua, eu venho aqui para conversar com vocês e traga apresentar aqui, o projeto. Inclusive você pode trazer um feirante, um produtor rural, claro, com toda certeza, né, também falarmos aqui sobre essa vivência, né, porque as políticas públicas elas só fazem sentido quando elas mudam a vida das pessoas, sejam produtores, as pessoas que estão à frente dessa política, gestores, comunidade, microempreendedores e a própria população atendida, né? E a questão da segurança alimentar é algo que nós precisamos rever, né? Eu estive dentro de Diálogos Amazônicos numa mesa de debate proposto pela ONG Ação pela Cidadania, nosso companheiro Oeiras, que manda um abraço aí, né? Onde nós ficamos sabendo que o Pará é um dos estados onde mais de 50% da população está numa situação crítica de insegurança alimentar, né? Estamos na beira de uma COP, né? Uma COP que se avizinha com muita expectativa de grandes obras, mas nós precisamos mudar a vida das pessoas, não é isso, Pedro? É verdade. Eu também aproveitar para fazer um registro. A Ação da Cidadania completa este ano 30 anos. 30 anos daquele ato que o Herbert de Souza fundou a ONG, né? E o Oeiras é nosso Betinho aqui do Pará. Com aquela famosa frase, quem tem fome tem pressa. E agora no dia 30, proposto pelo deputado Bordalo, a nosso pedido, nós vamos fazer uma sessão solene, já deixo o convite para você, para registrarmos esses 30 anos de luta. Vamos lá. E é um registro importante, olha, a Ação Cidadania, ela deixou por um período de fazer campanha de doação de cesta básica, porque nós chegamos no momento em que nós saímos do mapa da fome, da miséria. Verdade, no começo do governo Lula, né? Foi, no segundo mandato do Lula. Geram livros, brinquedos, não é isso? No segundo mandato do Lula e no início do governo da Dilma, nós saímos da questão do mapa da fome e voltamos depois desse período aí pós-golpe. Um detalhe importante que eu queria frisar aqui. Nessas visitas nas ilhas, eu encontrei dois fatores. Muita vontade de trabalhar, muita vontade de empreender, muita vontade de criar da nossa população, criar peixe, criar frango. O senador Paulo Rocha deixou, antes de concluir o mandato dele, uma emenda parlamentar para a construção de um aviário. E nós estamos construindo. São 6 unidades, nós estamos construindo aqui na cidade e vamos mandar 2 para cada comunidade ribeirinha. Cada aviário desse tem um coletivo de famílias que irão cuidar do aviário. Então a gestão é comunitária. A gestão é comunitária, o lucro é dividido entre eles. Cooperativa? É, tipo uma cooperativa, sem precisar da questão burocrática, da legalização. Nós vamos construir, uma associação. Vamos ficar dando a assistência por um período. Isso tem uma interface depois com a produção de adubo, porque você tem o frango que você vai abater, mas você também tem produtos do frango que vão ajudar na questão do adubo orgânico. Nós encontramos, Diógenes, para concluir aqui, muitos desses espaços que você citou aqui da questão do tanque
do tanque rede dentro, pendurados nos quintais e tal, porque não houve um planejamento muito bem elaborado. Mas também nós encontramos muitas pessoas que cavaram lá no seu quintal sem nenhuma orientação técnica, mas que cavaram lá um buraquinho que estão criando lá tambaqui, estão criando algumas espécies no quintal. Nós conseguimos trazer do governo, mas que estava em outra função, um engenheiro de pesca muito bom. Na última reunião que eu tive na UFRA, articulado por ele lá, com o programa de extensão da UFRA, nós vamos trabalhar até o final da gestão para termos tanques associados àquelas pessoas que já têm alguma expertise na área da criação do pescado, para a gente não tentar inventar, mas sim apoiar quem já tem a ideia. Obrigado pela oportunidade. Fiquei até curioso agora para saber o seguinte: a merenda escolar, nós temos uma lei, né, federal que já, de certa forma, destina parte da compra da merenda escolar seja oriunda da agricultura familiar. Como é que está a interface da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Educação? Nós temos uma câmara chamada CAISAN, é a Câmara Intersecretarial de Política de Segurança Alimentar e Nutricional. A CAISAN, aqui ela é composta pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Assistência, pela CEMUPA e pela Saúde. Eu assumi agora recente, já mandei a documentação para adesão à CAISAN Nacional, à CAISAN Estadual. Estive na Secretaria Estadual, devo ir a Brasília para tratar desse assunto. Nós vamos participar 21 e 22 de uma reunião especificamente para discutir o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, mas nós somos também partícipe, uma vez que cuidamos da agricultura familiar do município. Então, 21 e 22, nós vamos estar discutindo, junto com a Educação e as demais secretarias, o PNAE e conversando sobre essa estratégia de que os nossos agricultores possam estar também participando desse processo e também garantindo que esses 30%, que é garantido pela legislação, para a merenda escolar possam estar sendo oferecidos pela agricultura familiar de Ananindeua, que é um alimento saudável, regional, tem a ver com a nossa cultura alimentar daqui e é algo que é tirado da nossa produção e imediatamente servido, portanto é algo novo. E o açaí, vai rolar na merenda escolar também? O açaí já esteve aqui no cardápio da merenda escolar, uma pauta que eu vou ter com a secretária Leila Freire sobre a questão do açaí. O açaí tem um desafio aí, né? Tem vários desafios, mas um deles é porque ele é sazonal, né? Eu pensei assim, que era porque ele dava sono e o pessoal da tarde. Não, porque tem um período que tem uma produção elevada, sim. Mas na sequência você tem um período que tem uma ausência do açaí, você sabe disso que você é consumidor. Eu também sou. Então você agora fica mais caro. Lá no Curuçambá hoje eu consigo comprar açaí de R$7, viu? Hoje. Mas quando chegar lá no meio do ano, eu vou lá e o açaí está 30. Então esse é um desafio porque falta mesmo o produto, o caroço vem lá do Maranhão, ou vem lá do Amazonas, no período que o Pará não tem. Ainda é pequeno a produção de açaí a partir da irrigação. A partir da irrigação é possível você produzir açaí o ano todo. Então hoje ainda não tem uma produção que a gente consiga dar suporte. Mas é um tema que eu vou tratar com a professora Leila nessa reunião do dia 21 e 22 do PNAE. Pedro, para a gente se despedir aqui, eu gostaria de deixar os microfones, as nossas câmeras muito à vontade para que tu possas fazer tuas considerações finais. Tá, vou fazer agradecer a essa equipe da CEMUPA que não mede esforços para que tudo dê certo. Nós temos um time bom, um time que está dedicado, está com vontade de trabalhar. Agradecer a esse partido guerreiro que confiou a minha pessoa essa tarefa de vir representá-los na CEMUPA, no governo municipal. Agradecer essa confiança. Agradecer ao prefeito, Dr. Daniel, que a partir dessa conversa com a Federação Esperança Brasil, convidou o PT para estar no time dele. O esforço é esse, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar todo dia, compromisso nosso, para ajudar a Ananindeua a continuar em outro patamar. Essa é a missão nossa, é a missão que nós recebemos e que nós vamos cumprir. E agradecer você, e a essa equipe que está aqui, parabenizar pela estrutura. Eu estou convencido de que essa é uma ferramenta que vem para ficar. E é uma ferramenta importante
para a cidade de Ananindeua, para a política do município de Ananindeua, para a nossa democracia, e é uma ferramenta importante também para a população, para a tomada de decisões. Não se toma decisões, principalmente não se toma decisões políticas sem acesso a informações. Então, acho que vocês têm uma missão aqui, que é uma grande missão. Parabéns a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Muito bem. Isso aqui foi mais um Podercast, dessa vez encerrando aqui uma entrevista com o atual secretário municipal de Agricultura do município de Ananindeua, né, que esteve aqui e está convidado a voltar já com seus planos, com toda a sua projeção para esse desafiante ano de 2024, né, e quiçá os outros mais 4 anos talvez, né, se assim a população de Ananindeua decidir, né. E eu quero agradecer a equipe aqui, o André Galvão na cinegrafia, o nosso amigo Paulo Mordoc no apoio, Jorginho Neves na produção e o Axel Ferrazio na fotografia. Muito obrigado à tua assessoria também, a nossa amiga que fez esse intercâmbio, que é a Jade, né? Jade, nome bonito, né? A Jade vai aparecer. Ela vai aparecer depois aqui nas fotos e no próximo podcast, tá bom? Muito obrigado para você que nos acompanhou. Esse foi mais uma edição do Podercast aqui de Ananindeua.